partiremos agora para o talk show, início da apresentação dos cases. Convidamos os participantes da próxima mesa. Helena Elizabeth de Bragança, assessora técnica de Furnas e representante do Grupo Gênero da Eletrobras Furnas. Programa Pró-Equidade de Gênero da empresa de médio porte, Grupo Sene, Sueli Noronha Kaiser, presidente do Grupo Sene. Dulce Jonas Aloysio Coelho e Liliane Negrini Ferraro, do Programa Pró-Equidade de Gênero de pequeno porte, representando a DUCA. E pela educação integral, alavanca para o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres, mães, SESI de São Paulo. As mães presentes são Regirene, do Espírito Santo, mãe do aluno do SESI Vila das Mercês, e Valéria Marina, mãe do aluno da escola do SESI Catumbi. Juntamente com Jonas Aloysio Coelho e Liliane Negrini Ferraro, falará Stefano Carnivoli, da ZL Brasil. Vamos ouvir agora Helena Elizabeth de Bragança, assessora técnica da Furnas. Boa tarde a todas e a todos. Em nome da Eletrobras Furnas, quero agradecer o convite que tanto nos honrou e reafirmar o compromisso da empresa com a equidade de gênero e raça. É com grande orgulho e satisfação que me encontro aqui representando a empresa neste evento tão importante e espero conseguir apresentar a vocês um pouquinho da história do Grupo Gênero da empresa e das ações que nós desenvolvemos. Bom, eu vou passar rapidamente os slides em função do adiantado da hora e foi me pedido que eu levasse apenas 5 minutos. Eu vou tentar, tá? Não sei se vou conseguir. Então, a empresa foi fundada em 57, estamos hoje com 55 anos de idade e no decorrer desse tempo nós conseguimos melhorar muito na questão da equidade de gênero, porque a empresa é uma empresa de engenharia, então, naturalmente, formada por elementos do sexo masculino. Então, as mulheres fazem pouco tempo que compõem o quadro da empresa, principalmente na questão de quadro gerencial, funções de mando, que não havia. Hoje, nós somos 15% do quadro gerencial da empresa, que é uma evolução muito grande. Nos seus primórdios, nos seus inícios, nem se cogitava da possibilidade de uma mulher chefiando alguma divisão, quanto mais, como temos hoje, uma diretora de negócios na empresa. Então, esse ano é um ano que nós temos a nossa diretora, primeira diretora de Furnas. Ela assumiu no final de 2011, e a doutora Olga Cimbalista é a primeira diretora da empresa. Bom, como eu estou aqui representando a empresa, é porque, além do seu trabalho, da sua função, a empresa está envolvida com projetos culturais, sociais e preocupada toda com as questões de sustentabilidade, questão de meio ambiente, equidade de gênero, etc. Esse ano, nós aderimos à 4ª edição do selo Pró-Equidade de Gênero e temos muito orgulho de dizer que nós ganhamos os 3 selos anteriores, né? Então, uma das poucas empresas que tem os 3 selos. Isso é motivo de muito orgulho. O Grupo Gênero da empresa, ele é composto por representantes de todas as 6 diretorias. Então, é um grupo bem equânime. Todas as diretorias têm participação e nós desenvolvemos, de acordo com o Plano Nacional de Políticas, Comitê Permanente para Questões de Gênero, nós desenvolvemos as políticas do próprio grupo dentro da empresa. E o grupo começou com esse projeto que se chama Construindo em Furnas um Olhar Coletivo sobre a Mulher numa Perspectiva de Gênero.
Esse case é um case muito interessante e já tem cópia em vários idiomas, e ele é exportado, né, Ana Cláudia? Bom, em 2006 o grupo foi formalizado, passou a fazer parte integrante do escopo da empresa e, além de conquistarmos o primeiro selo, criamos o grupo Diga Não à Violência e divulgamos e sensibilizamos a empresa e as comunidades circunvizinhas para o problema da violência contra a mulher. E é um trabalho que a gente continua fazendo. Também, em 2007, tivemos uma ação muito importante, que foi estender o benefício saúde aos companheiros homoafetivos, né? O grupo de gestantes, que é um grupo do qual participam homens e mulheres que estão gestando um bebê. Eles são orientados através de uma equipe multidisciplinar que vai educá-los, orientá-los para como lidar com o novo ser que vem já dentro de uma nova mentalidade, privilegiando a divisão de tarefas, os cuidados divididos com a criança, com o trabalho, tudo isso dentro da ótica do gênero. Bom, também estendemos a licença maternidade para 180 dias, ainda quando não era, sabe, foi uma iniciativa pioneira. No início de 2008, nós já tínhamos a licença maternidade de 180 dias. E também concedemos a licença de 3 dias para as vítimas de violência. A exposição Mulheres Plurais é uma exposição muito interessante, que ela apresenta as principais conquistas das mulheres no mundo, fazendo um contraponto com as conquistas das mulheres em Furnas. E, inclusive, essa Furnas foi convidada a apresentar essa exposição no Salão Branco do Senado. Em 2010, nós estendemos a ótica de gênero efetivamente por todos os departamentos da empresa com a criação da Rede Gênero, que as pessoas interessadas, todos os voluntários, eles participam, independente de estarem indicados formalmente ou não, basta ter vontade. E isso tem crescido muito. Essa rede hoje já é bem extensa e abrange não só o escritório central, como todas as áreas regionais da empresa. E também, em 2010, nós fizemos uma maciça divulgação e uma campanha para combater o abuso sexual de crianças e adolescentes, também trabalhando dentro do escritório central, em todas as áreas regionais e em todos os empreendimentos da empresa e comunidades circunvizinhas. Em 2011, aderimos ao Pacto Global da ONU, sendo uma das 29 empresas brasileiras que firmaram os princípios de empoderamento das mulheres. Realizamos uma grande exposição na empresa e criamos um quiz que batizamos de Primeiro Jogo da Consciência, que foi voltado exatamente para divulgar e ensinar e fazer com que todos dentro da empresa tomassem conhecimento do que é o empoderamento das mulheres e da importância desse empoderamento. Em 2012, apesar da gente ainda estar no início, nós já fizemos ações relevantes, como em março, por ocasião das comemorações do Dia Internacional da Mulher, que nós fizemos uma mesa redonda com o tema Autonomia das Mulheres e Igualdade Étnica também são para valer, onde tivemos representantes de todas as minorias étnicas, e que foi assim de uma riqueza muito grande, inclusive o depoimento do pessoal ligado às comunidades indígenas, que são muito esquecidas. Então, tivemos representantes de quilombolas, foi riquíssima a experiência. E o indígena, sim, foi marcante. Também, em maio, né, nós exibimos o documentário na sessão Gênero de Cinema, que nós temos, na última semana de todo mês, nós exibimos um filme que tem a ótica de gênero. E esse mês de maio foi o documentário Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado. E, após o que, houve uma palestra da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e falando, inclusive, comentando o documentário e
explicando como funciona o programa Na Mão Certa, que é um programa que nós apoiamos maciçamente. Realizamos também o segundo jogo da consciência, cujo tema foi a violência contra a mulher, violência doméstica. E nós desenvolvemos as ações comunitárias, que, por exemplo, palestras e debates sobre abuso sexual de crianças e adolescentes e violência doméstica em várias regiões do Brasil. Por exemplo, ali em 4 de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Divulgamos a Lei Maria da Penha dentro do âmbito da empresa e em vários outros lugares. Fizemos também a palestra O Silêncio das Inocentes em vários estados. E houve, estou encerrando, tá? Houve uma oficina, várias oficinas sobre o empoderamento das mulheres, que foram muito interessantes, inclusive nesses vários locais, inclusive com uma oficina de bordado correlata. A Furnas propiciou a oficina de bordado e, durante a oficina do bordado, foi feita a oficina do empoderamento. E as mulheres bordaram o que elas entenderam e foi uma experiência única, muito rica. É uma atividade muito interessante. E aí foram outras participações e os projetos principais que nós apoiamos, que são projetos sustentáveis para geração de renda. O projeto Tecer e Crescer em Minas Gerais, o projeto Construarte no Espírito Santo e o projeto Biojoias em Rondônia, que inclusive já exporta. Tudo realizações nossas. Então, desculpem se eu não pude falar mais um pouquinho e não dá tempo para perguntas. Qualquer coisa tem nosso endereço aí. Teremos muita satisfação em esclarecer qualquer coisa e dar a nossa ajuda, se possível. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Nós agradecemos as palavras da doutora Helena e imediatamente convidamos Sueli Noronha Kaiser, presidente do Grupo Sene, para apresentar o case de empresa de médio porte. Por gentileza. Senhoras e senhores, boa tarde. Senhoras e senhores palestrantes, boa tarde. Gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite, por estar hoje aqui, podendo mostrar um pouco do nosso trabalho. Considerando a equidade, um dos temas que deverá transversalizar os resultados da Rio+20 e que deverá ir além do conceito para, de maneira mais ampla, e ser tratada e vivenciada, inclusive corporativamente. A nossa empresa, Home Care Semi-Hospitalar, vem demonstrar a vocação do cuidado que está no centro do princípio do conceito de equidade. Entregar ao cliente as condições de cuidados que permita a continuidade do seu tratamento na presença de seus familiares, no conforto da sua casa e na segurança técnica utilizada para o tratamento, assim como proporcionar condições de trabalho a profissionais recém-saídos da universidade em um mercado de trabalho ainda novo a esse tipo de proposta. Foi um dos desafios da empresa desde 1986. A empresa hoje, no universo de 80 profissionais, soma incontáveis cases de famílias inteiras que nasceram das relações de trabalho e na qualificação profissional para se adequarem às suas funções ou serem promovidas às funções acima daquelas para as quais foram contratadas. Prover os cargos de coordenação e gerência com mulheres, em sua maioria na empresa, introduzir o tema gênero nas palestras de recepção dos novos colaboradores e colaboradoras e aumentar a participação de mulheres, negras, na publicidade institucional das empresas, que é a revista do grupo, folder de divulgação de serviço, site da empresa e outros materiais de divulgação, não só da empresa Home Care Semi-Hospitalar, como nas outras empresas do Grupo Sene. Adotar uma linguagem não sexista ao se referir aos colaboradores e às colaboradoras nas mensagens de comunicação verbais ou de marketing.
conceder benefício auxílio creche para dependentes de colaboradores do sexo masculino, incluir a companheira ou companheiro que conviva em união estável ou homoafetiva. Para fechar, vou pular alguma coisa e dizer que o Grupo Sene é uma empresa que se preocupa e que se trabalha com o paciente dentro de casa. E que nós, pelo fato de ser uma profissão que sempre foi muito feminina, nós temos um grande número de mulheres trabalhando conosco e agora, sendo que 70% do nosso corpo de mulheres ocupam cargos decisórios. Muito obrigada a todos. Agradecemos a dona Liliane dona Sueli, e convidamos a dona Liliane Negrini Ferraro, representando a Duca, o gênero de empresa de pequeno porte. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar um pequeno vídeo para vocês sobre a história da nossa família. Começou. Obrigada, eu vou ser bem ligeira. Acho que deu para perceber que eu sou a terceira geração de uma firma onde trabalham todas as mulheres. Iniciou-se com a minha avó, minha mãe, eu e a minha filha é a quarta geração que está assumindo agora. Tá?
Eu vou fazer só uma leitura muito breve, que eu acho que eu tenho que homenagear muito a minha mãe, que ela está há 60 anos até hoje com a gente e está firme trabalhando com a gente. Tá? Nesses 60 anos, uma pessoa em especial deve ser destacada, minha mãe. Presente desde a fundação, em atividade até hoje, ela é uma referência profissional e pessoal, não somente para a família, como para as mulheres que trabalham na empresa, que hoje correspondem a 95% do nosso quadro de funcionários. Este fato reflete diretamente na responsabilidade das funcionárias, no desempenho de suas funções, dedicação e postura. Acreditamos que a valorização da mulher e seu papel ativo na empresa influenciam não apenas a melhoria das condições de trabalho, como também o seu desenvolvimento humano e importância na sociedade, tanto quanto os homens. E finalizando, na minha infância não era comum que as mães trabalhassem fora, mas a minha mãe já trabalhava. E isso refletia, de uma certa maneira, no meu comportamento e no comportamento de como as pessoas encaravam a minha família. Hoje, o mundo está diferente. Espera aí que eu estou perdida, tá? Hoje, os tempos são outros. É fundamental a inserção da mulher na sociedade e sua participação, não somente na economia familiar, como na geração de valores para empresas e organizações. Quero agradecer a todo mundo, espero que eu tenha conseguido passar um pouco da minha experiência de 4 gerações de mulheres à frente de uma firma com nome considerado em São Paulo. Agradeço, muito obrigada. Agradecemos a doutora Liliane. E também para falar no gênero empresa de pequeno porte, convidamos Stefano Carnevale, da ZL Brasil. Boa tarde. Bem, eu vou falar mais um exemplo aqui que é possível começar um programa de equidade de gêneros em empresas de pequeno porte. E no nosso case, né, que nós vamos mostrar, além desse programa ter beneficiado a empresa, nós sabemos que ainda tem desafios a serem cumpridos, muitos ainda, pelo que a gente ouviu hoje nesse brilhante diálogo, mas o mais importante é que isso gerou desenvolvimento e renda na empresa. Tá? A empresa cresceu a partir desse programa. A ZL Brasil é um mercado de ônibus e caminhões, autopeças, é um mercado também predominantemente de homens, né? E isso não era muito diferente quando a gente vai ver os dados. A empresa fica na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior do estado de São Paulo. Inclusive, vários funcionários, pessoas da equipe estão nos assistindo online nesse momento. E é uma empresa que vem crescendo, exporta para mais de 40 países, atualmente tem 255 colaboradores, é uma empresa em desenvolvimento. A empresa tem um lado filantrópico, tem ações sociais, ambientais. Em 2000, fundou, né, uma fundação na cidade, participa aí do Rotary, de ações de saúde, meio ambiente, uma empresa realmente preocupada. O diretor-presidente atual, o senhor Laerte Zúculo, assim como um evento desse hoje, em 2000, ele assistiu uma palestra, conversando com outros empresários, percebeu que isso era algo que ele não fazia dentro da empresa. Ele não se preocupava com a questão da equidade de gênero. Então, só para a gente ter um cenário, em 2000, dos 120 colaboradores da empresa, 94% eram homens. Tá? Tinha mais ou menos 7 mulheres lá trabalhando na empresa nessa época. E aí, o que a empresa fez na prática? Primeiro, ela identificou as áreas e quais seriam as atuações das mulheres nessas áreas. Foi o primeiro passo. Recrutar, começar a buscar no mercado essas mulheres profissionais, e aí também não se encontrou em diversas áreas, principalmente na questão de produção, né, nas áreas aí de torneiro mecânico, nas áreas de solda. E aí, com uma parceria com o Senai da cidade, treinou-se mulheres, educou, qualificou, para que elas pudessem atuar dentro da empresa. E essa parceria também se estendeu ao SESI ao longo desses anos, no tocante o quê?
qual o trabalho que o SESI tem? Desde a questão de saúde, educação, com as escolas de educação infantil do SESI, ensino fundamental. Essa parceria também facilitou a presença das mulheres dentro da empresa. E aí a ZL inovou. Como que ela inovou? Uma das questões das mulheres era como conciliar família e emprego, trabalho. Então a ZL, na parte de produção, ela transformou a empresa em 3 turnos. 3 turnos de 6 horas, 18 horas de trabalho ininterruptos, né, diretos, e permitiram que essas mulheres, né, isso também acabou valendo para os homens que trabalhavam na empresa, pudessem conciliar casa, família e trabalho. E esse é o cenário hoje da ZL. A ZL cresceu, hoje são 250 colaboradores, 60% do quadro hoje são mulheres, nos diversos eixos da empresa. Tá? Há desafios? Sim, as mulheres precisam chegar a mais postos de comando dentro da empresa, precisam garantir a sucessão da empresa, mas são os passos que a empresa está dando gradativamente. Então, realmente aumentou a produtividade, tá? Isso foi real dentro da empresa. A rotatividade de funcionários diminuiu muito, porque essas mães também conseguiam conciliar as casas. A questão do ganho de qualidade, há uma atenção por essa qualificação constante e as mulheres, em alguns aspectos, elas têm uma atenção muito maior. Questão de soldagem, mesmo em algumas peças mecânicas. E um maior envolvimento de todos os colaboradores, porque desde aquela época a empresa também começou a conversar com os seus gerentes, seus coordenadores, para mostrar que isso era importante, para que esses encarregados também aceitassem a presença da mulher dentro da empresa. E aí algumas delas que trabalham lá na ZL Brasil, em Santa Bárbara do Oeste, né, no setor de produção, nas áreas administrativas, coordenando todo o setor de compras, né? Essa é a Camila aí, a manda-chuva aí no setor, né? Então a empresa só compra se passar na mão dela, né? Altos poderes. E nosso agradecimento realmente a toda a equipe aí da Fiesp, da Eliane, em nome do senhor Laerte Zuclo, né? Aos diretores do SESI Senai em Santa Bárbara, que têm colaborado muito com a indústria local. E pela internet vocês encontram aí a ZL Brasil e a gente está à disposição também para quem quiser levar essa experiência para uma pequena empresa, uma história parecida como essa. Obrigado, boa tarde. Agradecemos as palavras do senhor Stefano. Agora, para falar sobre o Programa de Educação Integral, Alavanca para o Desenvolvimento Pessoal e Profissional das Mulheres Mães do SESI São Paulo, ouviremos o depoimento da mãe de aluno da Escola SESI Catumbi, Valéria Marina. Por favor, Valéria. Boa tarde a todos. Meu nome é Valéria, sou mãe de aluno do SESI de São Paulo, na Catumbi, SESI Catumbi. Sou mãe de 2 alunos lá. Um tem 13 anos, cursa a 7ª série, 8º ano, e o menor, com 8 anos, cursa o 3º ano, período integral. Infelizmente, o meu mais velho não teve oportunidade já de entrar no SESI com o período integral. Então, ele é meio período e o menor período integral. Então, eu tenho como comparar os dois, é uma comparação nítida para mim. Tá? Apesar do pequeno, do mais novo, ficar o dia inteiro na escola, ele tem muito mais vontade de estudar quando ele chega em casa, quando tem lição para fazer, que são poucas as vezes na semana, por conta dele já fazer tudo na escola, mas ele tem muito mais vontade, muito mais força para estar fazendo aquela atividade do que o maior. O mais velho hoje também aproveita, por opção dele, ele fica no SESI a maioria dos dias da semana em atividades físicas. Então, ele faz futsal, ele faz xadrez, ping-pong. Então, por opção dele, ele também fica. Tá? Em matéria de alimentação, é muito nítido também a vantagem que eu tenho com o menor. Tá? Se eu tivesse com ele em casa por trabalhar, eu tenho uma loja, sou comerciante, seria muito difícil para mim estar alimentando adequadamente naquele momento de fome. A gente resolve com um pacote de bolacha, enfim.
E o pequeno ele está assistido, ele está sendo acompanhado com nutricionista, com esportes também, com atividades múltiplas. Lá nós temos a robótica, temos informática, brinquedos também para eles. Enfim, é uma diferença entre eles tremenda, muito boa mesmo. Sem contar que eu acho que eles estando na escola, a criança e o adolescente, estando na escola, ele tem menos tempo para pensar besteira, e a possibilidade, na minha opinião, de se envolver com coisas erradas, uma droga principalmente, que é o nosso medo no futuro, diminui bastante. Então, eu realmente sou muito feliz por ter tido a oportunidade de ter os meus filhos no SESI. Eu agradeço muito o seu Paulo Scaff por isso, por ele ter introduzido o período integral. Para mim, foi muito bom. Como mulher, para mim, como pessoa, na minha vida, simplesmente eu voltei a viver, depois que eu pude ter os meus filhos em período integral na escola. Num certo momento da minha vida, foi até engraçado, eu tentei lembrar de mim como pessoa, tá? E me assustei nesse momento, porque eu lembrei de mim antes dos meus filhos. Eu não consegui me visualizar após eles. Isso me assustou um pouco, é como se nesse tempo, nesses 13 anos, eu tivesse parado de existir. Então, de repente, para mim, eu me vi voltando novamente à vida, eu consegui me enxergar novamente. Então, hoje eu trabalho tranquilamente, porque eu sei que eles estão sendo bem cuidados na escola. Confio plenamente nas pessoas, no corpo docente, que eu particularmente tenho no SESI Catumbi, não desmerecendo os outros. E para mim, assim, como pessoa, realmente foi espetacular. Eu pude voltar a dançar, eu pude voltar a fazer curso, eu pude realmente voltar a viver por conta de saber que eles estão sendo bem cuidados. E por conta disso também que hoje eu tive a oportunidade de estar aqui, tá, nesse evento, porque neste momento eles estão na escola sendo cuidados por profissionais, então eu estou tranquila. É isso. Obrigada. Obrigada, Valéria. E convidamos agora, também mãe de aluno da escola do SESI da Vila das Mercês, Regirene do Espírito Santo, para seu depoimento, por favor. Boa tarde, senhores e senhoras. Meu nome é Regirene do Espírito Santo. Eu sou mãe dos alunos Luca e Theo do SESI São Paulo, Vila das Mercês. E eu gostaria de expor um pouco sobre a modalidade de ensino que temos no SESI São Paulo, que vem mudando não só a minha vida, mas a vida de muitas mães que se beneficiam dela, que é a formação em tempo integral, que, além das matérias curriculares, proporciona também outras atividades complementares, como atividades esportivas, culturais, artísticas, de cidadania, tecnologia, entre outras. E eu confesso que, a princípio, eu fiquei um pouco assustada com a ideia de tempo integral, porque, com o meu primeiro filho, eu não tive a oportunidade de ficar com ele como eu gostaria, porque eu trabalhava fora e eu não podia deixar o meu emprego. Então, no segundo momento, no segundo filho, eu me propus a ser mãe 100% em período integral. E eu não achava certo que ele passasse o dia inteiro longe de mim, eu não achava isso correto. Só que, diante a proposta, que me apresentaram, eu percebi que se tratava de uma proposta, de uma oportunidade única para ele, não só de formação educacional, mas também uma formação como cidadão. E tudo que me foi apresentado, eu percebi que, se ele ficasse comigo naquele período que eu havia me proposto, não seria possível eu proporcionar tudo aquilo para ele. E já o meu primeiro filho, Luca, ele ingressou na escola antes da vigência dessa modalidade. E, mesmo assim, ele tem os mesmos benefícios. Então, ele também tem atividades esportivas, culturais, que ele ama e que eu acredito que seja fundamental para o desenvolvimento dele também.
E o que é mais legal nisso, né, que a gente estava conversando, é que o ano que vem ele já se forma, ele termina o ensino fundamental. E eu tenho a garantia hoje que não vai parar por aí, porque também tem o ensino médio do SESI integrado ao SENAI, que é um curso profissionalizante, quer dizer, então mais tranquilidade eu vou ter aí em relação à formação deles, né? Não vai parar o ano que vem. Dessa forma, eu sinto a segurança e a satisfação de que meus filhos estão caminhando, né, para uma formação de qualidade, não só na parte de educação, como eu já havia falado, mas também em relação à formação enquanto cidadãos. E isso é muito importante, né? Bom, eu, hoje, né, volto a existir, não só como mãe, que por si só é simplesmente maravilhoso, é tudo que eu sempre quis, ser mãe, estar lá com eles, fazer tudo por eles, mas também como mulher, como ser, porque com isso eu ganhei a oportunidade de voltar a estudar, que para mim é primordial. Inclusive, hoje sai o resultado de um vestibular que eu prestei, que eu desejo muito ter passado. E eu só vou saber quando chegar em casa. Aliás, eu faço questão de nem saber agora. E não é só estudar, né? Então, eu vou poder investir de novo na minha carreira, para trabalhar com qualidade. Isso me faz muito bem. E eu sei que isso me fazendo bem, automaticamente, né? Eu sei que eu vou, assim, conseguir proporcionar uma qualidade familiar mais saudável. Eu vou conseguir trabalhar de uma forma mais qualitativa e, assim, ter uma participação mais efetiva também na sociedade. Bom, meus agradecimentos, né, em nome de todas as mães que se beneficiam da formação em tempo integral do SESI São Paulo, que vem sendo viabilizado pelo Dr. Paulo Scaff, e o meu agradecimento a todos aqui presentes, as minhas palavras. Muito obrigada. Obrigado, senhora Regirene. E para as palavras de encerramento, ouviremos Eliane Belfort, diretora titular do Cores. Bom, o estômago pede rapidez. Eu só queria agradecer a todas e a todas, e até uma próxima vez. É o nosso trabalho para o empoderamento das mulheres.